Tem algo que você precisa saber. Nem todo trauma grita. Muitos sussurram, baixinho, nas entrelinhas do seu cansaço, da sua ansiedade sem explicação, da sua dificuldade de se conectar até com quem você ama. Você pode até pensar que já superou, que ficou no passado. Mas e se ele ainda estiver aí, sabotando silenciosamente suas escolhas, seus relacionamentos, seu corpo? A verdade é que o trauma tem formas discretas de se manifestar. Ele se disfarça de temperamento, se esconde atrás de hábitos e muitas vezes te convence de que você é o problema. Mas você não é. Neste vídeo, vamos revelar os sinais mais comuns de que o trauma ainda está ativo em você, mesmo que você não se lembre do que causou. E o melhor, você vai entender por que isso acontece e como pode finalmente começar a se libertar dessa prisão invisível. Se algum trecho desse vídeo tocar em algo aí dentro, não se assuste. Pode ser o começo de uma cura que você nem sabia que precisava. Ansiedade e medo sem explicação clara. Você já se sentiu angustiado do nada, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas sem saber exatamente o que. Esse medo vago, que aperta o peito, acelera o coração e parece não ter causa concreta, é um dos sinais mais comuns de trauma não resolvido. O corpo reage como se ainda estivesse em perigo, mesmo quando tudo ao redor está calmo. É como se o alarme interno tivesse quebrado e disparasse o tempo todo. Muitas pessoas vivem assim por anos sem fazer ideia de que isso é um sintoma. Acham que são apenas ansiosas por natureza, que têm gênio difícil ou que são frágeis emocionalmente. Mas, na verdade, o cérebro traumatizado vive em alerta máximo, constantemente esperando o próximo golpe. Isso não é fraqueza, é sobrevivência condicionada. O sistema nervoso não relaxa porque ainda acredita que você está em risco. E o mais confuso é que essa ansiedade não vem de um pensamento claro. Ela aparece no corpo. Insônia, falta de ar, tensão muscular, suor frio, náusea, nó na garganta. São respostas físicas a memórias que você pode nem lembrar conscientemente. O corpo lembra da dor, mesmo quando a mente tenta esquecer. E é por isso que o medo parece sem motivo, ele vem de dentro, não de fora. Então, se você sente um medo que não passa, uma inquietação que te acompanha até quando tudo deveria estar bem, não se culpe. Isso pode ser um trauma pedindo ajuda. O primeiro passo é reconhecer que essa sensação tem raiz. E o segundo é entender que ela não define quem você é. Apenas mostra que ainda há algo a ser curado. E sim, isso tem saída. Comportamentos de fuga. Quando o trauma se disfarça de distração ou isolamento. Tem gente que foge do trauma sem perceber que está fugindo. Sabe aquela vontade de se entupir de séries, rolar o celular por horas ou trabalhar sem parar? Nem sempre é só distração. Às vezes, é uma forma de não sentir. O cérebro traumatizado faz de tudo para evitar encarar o que dói. E, para isso, ele te empurra para atividades que ocupem tempo e anestesiem a emoção. Outros preferem o isolamento. Se afastam de amigos. Evitam conversas profundas. E criam uma rotina solitária como escudo. É mais seguro não se envolver do que correr o risco de reviver algo doloroso. O trauma ensina a se esconder até de quem quer ajudar. E o problema é que, com o tempo, esses comportamentos se tornam hábitos, e a pessoa nem percebe que está se afastando de si mesma. A verdade é que o trauma não desaparece porque você deixou de pensar nele. Ele apenas se camufla. Está no impulso de fugir de compromissos, na irritação repentina, na dificuldade de manter vínculos ou na necessidade de estar sempre ocupado. O que parece apenas um jeito de ser muitas vezes é um reflexo direto de algo não resolvido lá atrás. Por isso, observe seus padrões. Pergunte a si mesmo: do que eu estou tentando me distrair? O que eu evito sentir? Às vezes,
O que parece procrastinação é proteção. O que parece preguiça é exaustão emocional. E o que parece indiferença é apenas um trauma fantasiado de autodefesa. Reconhecer isso já é um passo corajoso no caminho da cura. Estagnação emocional. Quando nada flui e tudo trava. Sabe aquela sensação de que sua vida está parada? Como se algo estivesse sempre te puxando para trás. Você tenta começar algo novo, mas desanima. Tenta se abrir, mas trava. Começa a melhorar, mas regride. Isso pode não ser só falta de motivação, pode ser trauma. O trauma prende a energia vital no passado, e por isso o presente parece travado. Você anda, mas não sai do lugar. É como dirigir com o freio de mão puxado. O motor está funcionando, mas algo interno segura. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, há uma sensação de vazio, de desconexão, como se faltasse algo que você não sabe nomear. E essa paralisia emocional, muitas vezes, vem do medo inconsciente de reviver a dor. É mais seguro não sentir nada do que correr o risco de sentir tudo de novo. Essa estagnação também aparece em ciclos repetitivos. Relações que não vão para frente. Projetos que sempre desandam. Planos que morrem no papel. Você até tenta, mas algo em você sabota. E o mais cruel é que, com o tempo, a pessoa começa a acreditar que o problema é ela, que ela não é capaz, não é merecedora, não tem força. Mas não é verdade. O trauma distorce o espelho. Por isso, se você sente que está parado no tempo, sem entender por quê, pare de se culpar. Pode ser seu corpo e sua mente tentando se proteger de um sofrimento não resolvido. E reconhecer isso é libertador. É quando você para de brigar consigo e começa, finalmente, a se ouvir de verdade. Problemas físicos sem causa aparente. O corpo grita o que a mente silenciou. Quantas vezes você já ouviu? Os exames estão normais. Mas o corpo continua doendo. Dores de cabeça recorrentes. Tensão nos ombros. Estômago travado. Cansaço que não passa. Tudo parece físico. Mas os médicos não encontram nada. Isso pode ser o seu corpo gritando que a sua mente não conseguiu expressar. O trauma, quando reprimido, se instala nos músculos, na pele, no intestino, e começa a falar através do desconforto. O corpo guarda memórias emocionais como se fossem cicatrizes invisíveis. Ele lembra de onde você teve medo, onde você travou, onde você engoliu o choro. Por isso, sintomas como insônia, dor crônica, falta de ar ou até problemas dermatológicos podem estar ligados a traumas não resolvidos. E não, isso não é coisa da sua cabeça. É coisa do seu sistema nervoso tentando proteger você a todo custo. A mente pode até esquecer, mas o corpo lembra. Ele entra em estado de alerta constante, produzindo hormônios de estresse o tempo todo, mesmo quando não há ameaça real. É como se seu sistema estivesse sempre preparado para o pior. E isso desgasta. Afeta o sono, a digestão, a imunidade e até o humor. O corpo começa a implorar por cuidado, mas nem sempre a gente escuta. Se você sente sintomas que não têm explicação médica, talvez seja a hora de olhar para dentro. Não para se culpar, mas para acolher. Seu corpo está pedindo ajuda. E está tudo bem pedir também. Curar o trauma é, antes de tudo, devolver segurança ao seu corpo. Quando ele entende que está seguro, ele para de gritar. Sentimento de desconexão. Quando você não se reconhece mais. Tem horas em que a pessoa olha no espelho e não se vê mais. Não sente mais prazer nas coisas. Não se empolga com nada. Perde a vontade de socializar e até de sonhar. Parece exagero. Mas essa apatia pode ser um sinal claro de trauma não tratado.
A mente cria uma espécie de desligamento interno para suportar aquilo que não sabe lidar. E o resultado? Você se sente um estranho dentro da própria vida. Essa desconexão vai além da tristeza comum. É como se houvesse uma névoa entre você e o mundo. Nada emociona de verdade. Tudo parece automático. A risada sai sem alma. O abraço não aquece. O tempo passa e você sente que está apenas sobrevivendo. E o mais difícil é que, por fora, muitas vezes tudo parece normal. Ninguém percebe o vazio por trás do sorriso educado. O trauma pode quebrar a ponte entre o que você sente e quem você é. A pessoa vai perdendo a referência de si mesma. Começa a se perguntar: sempre fui assim? Ou por que tudo me parece tão distante? Esse afastamento interno é um mecanismo de proteção. O cérebro desliga partes emocionais para que você não entre em colapso. Só que isso também desliga a alegria, o afeto, a espontaneidade. Se isso soa familiar, respira fundo. Você não está quebrado. Você está se protegendo como pode, mas também pode recomeçar, com o acolhimento, com a ajuda certa, com passos pequenos. O trauma pode ter te afastado de você, mas a cura é justamente o caminho de volta. Agora me diz, quantos desses sinais você já sentiu, mas achava que eram só parte da sua personalidade? Talvez você tenha passado anos se julgando por reações que, na verdade, eram apenas seu corpo tentando te proteger de algo mal resolvido. Mas a boa notícia é, se você reconhece esses sinais, você já está um passo à frente, porque nomear a dor é o primeiro movimento para curá-la. E ninguém cura o que ainda tenta esconder. Agora eu quero te ouvir. Qual desses sinais mais te chamou a atenção? Ou melhor, em que parte você se sentiu descrito? Conta nos comentários. Sua experiência pode ecoar na de muita gente que ainda acha que está sozinho nisso. E você pode ser o despertar de alguém. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí, porque trauma tem solução. E a gente vai falar sobre isso. Até o próximo vídeo.